Muito bem, irmãos, temos o desafio nessa noite de meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. E como hoje o culto é da ceia do Senhor, eu separei um versículo apenas. Então abra a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Todos acharam? Diz assim então a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até aqui. Nós temos um texto que deixa muito claro em que o apóstolo Paulo escreve às igrejas bíblicas, às igrejas evangélicas da época. Esse povo da Galácia, que é a Turquia hoje, nós temos 4 igrejas, que era a de Derbe, Listra, Antioquia de Pinícia e também Icônio. 4 igrejas. Eu estou hoje aqui diante de mais uma, que é a Igreja Evangélica Missionária de Atibaia. E estou pensando aqui também das pessoas que vão poder ouvir, ler, meditar nesse sermão. O que nos faz pensar nesse texto tão propício, tão importante, no momento de culto, de celebração da ceia do Senhor? É de não só pensar que o apóstolo Paulo escreveu àqueles crentes, mas em particular, Deus escreveu para mim e para você, para que nós possamos lembrar, como eu coloquei aí no tema do nosso sermão, de 2 compromissos de Deus no Natal. Nós sabemos que o Natal, para cada um, foi um dia diferente. Uns creram em Cristo e nasceram de novo no mês de janeiro, o outro em abril, o outro em julho, o outro em fevereiro, enfim. E Natal, então, quando Jesus nasceu no nosso coração, foi aquele dia. Mas, como de costume, dezembro está chegando. E as pessoas estão se preparando já para o Natal. Você vai no mercado, você vai ver panetone, chocotone, com o preço subindo e descendo. E as pessoas estão preocupadas, sim, em se reunir para farra, para bebida, para outras coisas imorais, para comer bastante. E esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta e esse versículo, Gálatas 4:4 em particular, Paulo está lembrando e retomando, indo até a manjedoura. É um versículo natalino, exclusivo, simples, claro de se entender, que tem uma profundidade para o nosso coração, para a nossa vida cristã, e que vai nos levar nessa noite, acima de tudo, louvar a Deus. Eu quero convidar você a louvar a Deus comigo hoje, lendo, meditando nesse versículo tão pequeno, mas com uma mensagem gigante. O apóstolo Paulo, então, falando a essas igrejas, como esse versículo destaca de uma forma tão importante, embora as pessoas hoje esqueceram o que é o verdadeiro Natal, o texto tem esses 2
compromissos que Deus então se firmou com o homem. Por isso nós podemos celebrar, louvar a Deus no Natal dos nossos dias. Eu creio que o que fez com que a humanidade ficasse completamente cega, nós temos aí o secularismo, como eu já falei um pouco, do comércio, nós temos o ateísmo, que hoje as pessoas não suportam ouvir falar algo sobre Deus, e temos também o relativismo, aonde aquilo que se leva à espiritualidade, a ter uma vida com Deus, para eles nada importa. O que a gente crê que é certo, para eles são errado, o que a gente crê que é errado, para eles é certo. Mas agora nós estamos diante dessa verdade, aonde a primeira responsabilidade do nosso Deus nesse compromisso natalino é que o texto fala que vindo porém, essa palavrinha vindo é que vai chegando, vai vindo no momento específico da história, no momento em que Deus disse já é agora. O texto não só fala vindo, mas diz também porém a plenitude do tempo. Um versículo que culmina num sentido de Deus interferir na história. Traz essa alusão de uma grande verdade e não uma ilusão das mentiras que nós ouvimos hoje a respeito do Natal. O apóstolo Paulo não só remete e lembra do Natal nesse texto, que, como nós já falamos, é uma alusão verdadeira e não uma ilusão mentirosa que o mundo prega. E no momento então exato em que Deus interfere no tempo de Deus, que ele achou bem ao seu prazer em fazer o seu plano salvífico, no momento mais concreto de redenção, na plenitude do tempo dele, ele enviou o seu Filho. Se você prestar bem atenção no texto, Deus enviou seu Filho, aqui é letra maiúscula, enviou Jesus Cristo, vindo no momento, no tempo exato, Deus envia o seu Filho. Eu e você poderíamos pensar o seguinte nesse momento, de que Deus, ao enviar o seu Filho, que ele na verdade sabia que viria para viver, mas viria para morrer, trata diretamente do Natal, porque o texto fala, enviou o seu Filho natalino, que nasceu, que sangrou, que sofreu, que morreu. É uma mescla ao momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, o madeiro vazio, o túmulo vazio, para um coração não mais vazio, mas nós não conseguimos só olhar para a cruz sem antes olhar para uma manjedoura que ficou vazia. Amém? E ele veio. O texto mostra esse sentido do Natal em nossas vidas. E o versículo ainda continua. E nós agora encontramos então, depois dessa introdução, o primeiro compromisso de Deus, de Jesus, no Natal de nossas vidas. Está aí, assumiu a nossa carne. Vamos falar juntos? Assumiu a nossa carne.
Então, o primeiro compromisso de Jesus no Natal é que ele assumiu você. Deus me assumiu? Sim. O apóstolo Paulo escreve não só no sentido passado, no sentido presente, mas agora no sentido futuro. Porque hoje, nesse exato momento, nasceu alguém. Pode ter certeza que nasceu e está nascendo muita gente. Esse filho prometido natalino que veio, passado, presente e futuro, que não é uma ilusão histórica mentirosa, mas uma alusão verdadeira e eminente, porque ele voltará a qualquer momento, me faz olhar para o primeiro compromisso de Jesus no Natal, que é de assumir a minha pessoa. E o texto é bem encharcado dessa verdade. O texto está vazando esta verdade. Porque o texto fala, nascido de mulher. Pastor, mas todo mundo nasce de mulher. Não é verdade? Por que Paulo quis especificar e colocar, embora ele já tratou e já falou que Deus enviou o seu filho, que o seu filho veio para nascer, e agora Paulo fala nascido de mulher, não só para não dar margem aos inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala, ele se encarnou, veio de uma mulher pecadora, embora os católicos e tantos outros não acreditem que Maria era pecadora. E a própria Maria, no cântico dela, disse, meu coração se alegra no meu Deus, meu Salvador. O que ela está dizendo? O meu Deus, porque eu sou pecador, e Ele pode me salvar. E aí então, Maria reconhece, Ele assumiu também a minha carne. Ele veio para me salvar, Ele é meu Salvador. Muito claro o texto. E tem gente achando que será salvo por obras, por tantas outras questões, passando o Natal com luxúrias, com bebidas, com comilanças, com música alta. E nós estamos aqui pensando do Natal dos nossos dias, de um culto de louvor a Deus, porque graças a Deus Ele assumiu a minha carne. Ele tomou o meu lugar no madeiro. O apóstolo Paulo realça aquilo que é tão óbvio, nascido de mulher, para mostrar que Deus fez com que o seu filho, vindo ao mundo, experimentasse o nascimento natural da humanidade. Jesus, sendo 100% humano, 100% divino, ao nascer de Maria, ele experimenta o que é ser carne. Deus, na pessoa de Cristo, vivenciou isso, porque Deus provou o seu Filho na nossa humanidade. Se fez humano. Isso é tão importante, irmãos, porque Jesus experimentou as nossas experiências. Ele foi provado, foi tentado, ele experimentou os nossos dramas, ele experimentou as nossas tristezas, a nossa dor,
as nossas traições, ele experimentou a solidão, o cansaço, o que é ser negado, odiado, ele experimentou o que é ser maltratado, porque o texto fala, ele assumiu a nossa carne, nascido de mulher. Ele experimentou o que é ser esnobado, enojado, o que é ser imundo, porque ele morreu na cruz só tão só, o pai virou as costas para o filho. E aí então nós celebramos a ceia lembrando dessa grande verdade de que o Senhor Jesus tem um compromisso natalino de assumir a minha carne. Nós devemos louvor ao Senhor no Natal, sim ou não? Sim. É verdade que Jesus poderia vir ao mundo de uma forma diferente. Jesus poderia ter vindo ao mundo numa manifestação poderosa como na sarça ardente. Jesus poderia ter vindo ao mundo de uma forma como um anjo, de uma forma de um espírito poderoso, sem se encarnar. Mas ele fez isso, claramente. Estou ouvindo os bebezinhos gritando aqui no culto. E obrigado, porque isso ilustra muito bem. Deus enviou o seu filho bebê, e não como outras seitas, misticismos e religiões falsas pagãs, em que não se enquadram nessa verdade. Por isso esse bebê tem todo o direito no nosso coração. E agora nós encontramos o segundo compromisso de Jesus no Natal de nossas vidas. Como está aí no painel, ele também assumiu a nossa condenação. Fica fácil de gravar duas palavrinhas com a letra C. Ele assumiu a nossa carne e agora também assumiu a nossa condenação. Vamos falar juntos? Assumiu a nossa condenação. O texto é muito claro, porque fala não só nascido de mulher, mas agora fala nascido sob a lei. Nós sabemos que a lei, ela é perfeita. Ela é pura, santa, imaculada, a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a lei no Antigo Testamento, o homem não conseguia cumprir a lei, nem um pouquinho dela, mas na dica de nada. E o homem se tornou diante da lei, estando debaixo da lei, culpado. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho do amor de Deus, nós chegamos para Deus e falamos: pelo amor de Deus, tenha piedade de mim. O fariseu entrou no templo, batendo no seu peito, dizendo: eu sou assim, eu faço isso, porque eu ajudo, e por aí vai. Mas aquele homem que entrou no templo, que não ousava levantar o seu semblante e olhar para o céu, disse exatamente isso: Senhor, tenha misericórdia de mim. Um momento de ceia, ou qualquer outro momento em que nós nos reunimos, ou em casa, no nosso dia a dia, se eu estou ligado nele, que é a videira verdadeira, e eu faço parte do seu corpo, aonde eu estiver,
Ele está comigo e eu com Ele. Por ter assumido a minha carne, mas agora também assumiu a minha culpa. Assumiu a minha condenação. Assumiu a nossa miséria. Assumiu tudo que nós podemos imaginar que é repugnante. Ele disse: vinde a mim. Isso é para crente. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para os incrédulos ele disse: a alma cansada, vem já. Vem já. Só que o texto não fala que ele nasceu debaixo da lei. O que o texto fala? Ele nasceu, o quê? Sobre a lei. E o Verbo se fez carne. Assumiu a nossa carne. Mas o Verbo é a própria palavra encarnada. Ele é a própria lei. Ele não pôde mudar a lei. Mas é verdade ou não é que ele cumpriu a lei? Por isso ele está acima, sob a lei. Jesus não pecou. Jesus está até hoje e sempre sob a lei. E como nós vimos que ele assumiu a nossa carne, passado, presente e futuro, ele também está sob a lei, passado, presente e futuro. Aqueles que nasceram hoje em Cristo terão esperança também. Porque o versículo natalino que nós estamos meditando mostra que ele nasceu e venceu, e é a lei. Os preceitos da lei santa que salva o homem. Pastor, mas é verdade que a lei despertou no homem e mostrou para o homem a sua morte. E todos nós, quando um dia olhamos para a lei, olhamos para a cruz, nós nos encontramos como transgressor. Nascer debaixo da lei, condenação. E mesmo ter nascido sob a lei, ele foi condenado. E ele sabe muito bem, porque ele mesmo colocou a lei. A lei vem do coração de Deus. E assumindo a nossa condenação, ele nasceu, viveu, sofreu e morreu, em meu e em seu lugar. Por isso, nós devemos louvá-lo, sim ou não? Nesse momento onde lembramos da ceia e lembramos do Natal, nesse momento onde lembramos do compromisso, que são dois, nascer sobre a carne, a nossa carne assumindo, e também sobre a lei, a nossa condenação, nós lembramos de dois motivos para louvar a Deus. Porque nós estamos aqui, deixamos a nossa casa e nos reunimos sentados num banco duro. Porque nós temos motivos para celebrar ceia, Natal, redenção e a vinda do Senhor e tantas outras questões. Mas é tão bom podermos estar aqui recordando essa oportunidade do presente natalino, assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa culpa. Ele provou a nossa condenação para que nós provássemos, experimentássemos o Natal. E ao celebrarmos a ceia hoje,
ficou muito claro de que celebramos uma manjedoura vazia, uma cruz vazia, um túmulo vazio de um coração tão cheio de Deus, por ter assumido a nossa carne e a nossa condenação. O seu coração está cheio? Não ouvi nenhum amém. Os irmãos estão assim, né? Estou cheio mesmo. Nosso coração está cheio. E que o nosso coração continue cheio. Porque se há alguém aqui, ou aqueles que vão ouvir esse sermão, e o seu coração está vazio e negro na solidão, por Jesus não ter assumido ainda a sua carne e a sua condenação, o Natal, infelizmente, será solitário, escuro, sem sentido algum. E nós que temos sentidos, motivos de sobra para louvar o Salvador, eu quero convidar você a orarmos em gratidão. Pai amado, obrigado por esse tempo tão precioso que nós nos dedicamos no serviço cristão, na nossa congregação, porque o Senhor foi o amigo verdadeiro, que tomou o nosso espaço, na nossa carne, na nossa cruz, na nossa humanidade, sob a lei, aonde o Senhor está assentado, preparando também o lugar para que todos os seus filhos, amigos, um dia juntos, sentado à mesa do Cordeiro, também vamos celebrar a ceia, o Natal. Obrigado, ó Pai, por tão grande redenção e por esse versículo pequenininho que o apóstolo Paulo deixou para nós com louvores, com gratidão e com verdades explícitas, claras, contra o paganismo, o ateísmo, o secularismo, o mundanismo. E que nós, como igreja verdadeira, continuemos firmes biblicamente, celebrando, vivenciando e pregando até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém.